O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorar. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Esta festa compõe o elenco das festas presentes no calendário litúrgico para o tempo do Natal. Esta solenidade está ligada estreitamente ao mistério que nós estamos contemplando, o mistério da humanização de Deus. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. E qual é a relação estreita da solenidade da Epifania com a festa do Natal? É necessário fazer uma rápida retrospectiva das meditações que nós já fizemos durante o tempo do Natal para compreender a íntima relação entre a solenidade da Epifania com o mistério do Natal que estamos meditando.
Na noite do Natal e também no dia do Natal, nas meditações tivemos presente uma palavra que apareceu nas duas liturgias da mesma solenidade, a palavra primogênito. Na liturgia da solenidade do Natal do Senhor, na missa da noite, encontramos a palavra no Evangelho e ela se refere a Jesus como filho primogênito da Virgem Maria. E nós meditamos que a tradição da Igreja nos ensina que a Virgem Maria gerou, segundo a natureza humana, um único filho, Jesus. Nossa Senhora não gerou outros filhos. Por que Jesus é considerado, então, o filho primogênito da Virgem Maria? Porque Cristo Jesus, o Verbo divino que se fez carne, que veio para nos salvar, assumindo a natureza humana, morre na cruz. E do alto da cruz ele disse: mulher, eis o teu filho. Filho, eis a tua mãe. Embora Nossa Senhora não tenha gerado, segundo a carne, outros filhos, nós somos filhos da Virgem Maria, porque o próprio Filho, aquele que foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Nossa Senhora, concedeu a ela outros filhos. No discípulo amado, cada um de nós foi acolhido por Nossa Senhora como filho. Nós somos filhos da Virgem Maria, o que significa dizer que nós somos filhos da Virgem Maria por vontade de Jesus, que nós somos irmãos de Jesus e, por sua vez, como irmãos de Jesus, nós temos o Pai Celeste, que é o Pai de Jesus, que gerou o nosso Senhor desde toda a eternidade como nosso Pai. Isso nos assegura o direito à herança que o Pai oferece ao Filho. E qual é a herança que o Pai Celeste quer oferecer aos filhos? A vida eterna com Ele. E na liturgia do dia do Natal, aparece novamente a palavra na segunda leitura. E a palavra se referia a Jesus como filho primogênito do Pai. Em Cristo Jesus nós recebemos a dignidade de filhos. E porque Deus quis dar a nós, através do seu Filho, o Filho unigênito Jesus Cristo, gerado por Ele desde toda a eternidade, a dignidade de filhos. Porque Deus quer a nossa salvação. Deus, como um Pai amoroso, deseja que todos os seus filhos vivam com Ele eternamente. E para que isso aconteça, o Pai envia o seu Filho unigênito, aquele que foi gerado por Ele desde toda a eternidade, para que este, seu Filho amado, assumindo a natureza humana, o Verbo que se fez carne, morresse na cruz para reparar o mal que nós causamos, a ofensa que nós provocamos a Deus, a ofensa que nós causamos a Deus, o homem não seria capaz de repará-la, porque a ofensa se mede pelo ofendido. Quem foi ofendido com o nosso pecado? Deus. O homem, por ele mesmo, não tem condições de reparar a ofensa, porque a ofensa é medida pelo ofendido. Como Deus é ofendido, o homem é humano. O homem não tem condições de reparar o mal que ele causou a Deus através do seu pecado, isto é, a ofensa que ele fez contra Deus. Como homem incapaz, Deus assume a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a natureza humana, e como homem e Deus, Ele oferece a sua própria vida na cruz para que nós sejamos salvos. Esse é o mistério que nós estamos contemplando, tendo diante dos nossos olhos o menino de Belém. Jesus veio para nos salvar. Ele assume a natureza humana para morrer na cruz em expiação dos nossos pecados. Porque Deus Pai nos quer como filhos, vivendo eternamente com Ele. No texto de hoje, nós acompanhamos, segundo a narrativa de São Mateus, a visita dos Reis Magos a Jesus. E no Evangelho nós encontramos 3 elementos que nos remetem ao mistério da paixão de Cristo. Nós estamos no contexto do nascimento.
Já no contexto do nascimento de Cristo, nós encontramos elementos que indicam a paixão de Cristo. Nós encontramos, primeiro, os magos dizem: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? A expressão rei dos judeus vai aparecer novamente no Evangelho na paixão. Em qual momento? Pilatos pede que seja colocada uma inscrição no alto da cruz: rei dos judeus. Quando os magos procuram o rei dos judeus, na expressão rei dos judeus, nós visualizamos uma indicação à paixão de Cristo. Cristo Jesus veio para salvar o povo judeu. Ele é o esperado pelo povo de Israel. Os profetas anunciaram que Deus iria enviar o seu ungido para libertar o povo de Israel. Jesus vai libertar. Ele é o rei, o ungido do Senhor, que morre na cruz para salvar o povo de Israel. Segundo elemento que indica a paixão de Cristo, diz o texto que a cidade de Jerusalém, com a comunicação dos magos, eles que estão à procura do rei dos judeus, a cidade de Jerusalém ficou agitada. Em qual momento a cidade de Jerusalém ficará novamente agitada? Quando Jesus entra, e nós recordamos a entrada triunfante de Jesus no domingo de Ramos, quando ele entra montado no jumentinho na cidade santa, a cidade de Jerusalém novamente fica agitada. O texto já está revelando que Jesus é esse rei Messias que vem para salvar a humanidade. E o terceiro elemento, aparece no texto os magos oferecendo a Jesus a mirra. Segundo o evangelista São João, Nicodemos, entre outras coisas, levou mirra para ungir o corpo de Jesus. Nós já encontramos no contexto do nascimento de Jesus uma indicação à sua paixão. Por que estou fazendo esse paralelo? Para que nós compreendamos que Jesus veio para nos salvar, que Jesus veio para cumprir a profecia anunciada pelos profetas no Antigo Testamento, que Jesus é o Salvador. Qual é a relação de tudo isso com a solenidade da Epifania? A Epifania revela, é a solenidade da manifestação do Senhor como Salvador de todas as nações. Jesus não veio para salvar tão somente o povo de Israel, que espera a chegada do Messias. Ele veio para salvar todos os homens. Jesus veio para salvar cada um de nós e todos nós. Ninguém está excluído da obra salvífica de Cristo. Todos os homens estão contemplados na obra salvífica de Cristo. Deus não exclui ninguém. Deus quer a salvação de todos. E por isso Jesus hoje é revelado como o Salvador de todas as nações. Porque os reis magos são pagãos. O texto do Evangelho não fala que são 3 reis magos. A tradição da igreja compreende que são 3. Primeiro, porque são 3 os presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro simbolizando a realeza de Cristo. Ele é o rei de todas as nações, porque trata-se de um pagão que está oferecendo o ouro, reconhecendo a realeza de Cristo. Ele está acima de todos os reis. Segundo presente, o incenso, que revela a natureza divina de Cristo. O incenso na cultura pagã era oferecido aos deuses. Os pagãos estão reconhecendo que Jesus é Deus, Deus que se humanizou, e a mirra que indica o sacrifício de Jesus, a sua entrega. E talvez a tradição também diz, e na minha opinião essa é a interpretação mais interessante, a tradição diz que no contexto da visita dos magos, ainda os homens não tinham consciência dos 5 continentes. Eles conheciam apenas 3 continentes: o continente asiático, o continente africano e o continente europeu. Portanto, o texto revela, com a visita dos 3, segundo a tradição, que Jesus veio para salvar todos os homens. Ninguém está excluído da obra salvífica de Deus. Essa é a mensagem geral da solenidade da Epifania. Agora vamos aplicar a nossa realidade e o que nós podemos aprender com essa solenidade. Como Jesus é revelado como Salvador de toda a humanidade, de todos os homens,
ninguém está excluído da obra salvífica de Cristo, a liturgia da solenidade da Epifania do Senhor é um convite à superação da mentalidade que faz o homem promover a segregação. São Paulo, no texto da segunda leitura, fala do mistério de Deus. São Paulo diz que é o mistério de Deus contemplar na sua obra salvífica os pagãos. São Paulo é considerado o apóstolo dos gentios, o apóstolo dos pagãos. São Paulo diz, isso é um mistério. Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar os pagãos. Portanto, nós cristãos precisamos superar essa mentalidade, que é a mentalidade que nos faz promover a segregação. O que é a segregação? É dividir as pessoas, é classificar as pessoas, colocando as pessoas umas contra as outras. Cristo veio para salvar a todos, branco e preto, rico e pobre. Cristo veio para salvar a todos. Nós cristãos não podemos legitimar essa mentalidade que promove a segregação, colocando as pessoas umas contra as outras. O que precisa estar presente no nosso coração? Preste bem atenção nos conceitos, porque isso nos ajuda muito a entender a mensagem de Cristo. Nós temos uma diferença substancial entre dois conceitos, que é dissenso e discórdia. Dissenso naturalmente vai existir sempre entre nós. Nós não teremos um consenso em todas as coisas. Alguns gostam de usar branco, outros gostam de usar preto, alguns gostam de usar chinelo, outros sapato, e está tudo bem. É o dissenso. Alguns gostam dessa comida, outros daquela. Alguns gostam de ir à praia, outros gostam de ir à floresta. Está tudo bem. Existe entre nós o dissenso. Nós não seremos e não teremos consenso em tudo. Mas o que não pode existir em nós, cristãos? A discórdia. A discórdia me faz ver o outro que pensa diferente de mim, que tem preferências e gostos diferentes das minhas preferências e dos meus gostos, como meu inimigo. E isso, sobretudo, por isso estou fazendo essa meditação logo no início do ano, para que depois eu não seja mal interpretado. Isso, sobretudo, toca a vida social e política. Hoje as pessoas estão vendo quem pensa diferente de mim do ponto de vista político como meu inimigo. O cristão não pode adotar essa postura, porque isso é contrário à revelação divina. Jesus veio para salvar a todos, aqueles que torcem para a esquerda e aqueles que torcem para a direita, aqueles que apoiam os candidatos da direita e aqueles que apoiam os candidatos da esquerda. O cristão é alguém que busca viver sempre o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo precisa iluminar todas as nossas ações. Você não está obrigado a concordar com isso ou com aquele. Dissenso vai existir entre nós. Isso não significa que nós vamos nos render àquilo que é contrário aos nossos valores. Nós temos dissenso, mas não temos discórdia. Porque a discórdia me move a querer destruir o outro, a querer eliminar o outro. Essa não é a mentalidade cristã. Nós não teremos consenso em tudo, mas nós não podemos cultivar entre nós a discórdia, porque Jesus se revela como Salvador de todos, até daqueles que você não gosta, até daqueles pelos quais você não alimenta simpatia. Pode existir entre nós. Talvez você não tenha uma afeição tão grande por esse ou por aquele, mas isso não dá a nós a autorização de cultivar entre nós a discórdia. Teremos o dissenso, não teremos consenso em tudo, mas nós cristãos não cultivamos e aprovamos a discórdia, porque Jesus se manifesta como Rei de todos, como Salvador de todos. O que nós devemos fazer quando encontramos pessoas que pensam totalmente, radicalmente contrárias aos valores do Evangelho? A nossa missão é ser a estrela de Belém, com o nosso testemunho, com a nossa vida, ajudá-la a encontrar a verdade que é Cristo. Cristo é a verdade, não é você, não é o que você pensa, não é o que você defende. Cristo é a verdade. Nós precisamos ser como a estrela de Belém.
Agora, se nós cultivamos, alimentamos e fomentamos, ou legitimamos entre nós a discórdia, colocando as pessoas umas contra as outras, inclusive através de postagens nas redes sociais, curtindo coisas que são contrárias à nossa fé, nós não estamos sendo estrela de Belém, que vai conduzir a pessoa a Cristo. É Cristo que vai iluminar a vida, é Cristo que é a verdade, que vai ajudar a pessoa a tomar consciência que ela está no caminho errado. É Cristo. Nós precisamos nos posicionar como cristãos, não seja movido por essas ideologias diabólicas, que estão colocando inclusive cristãos uns contra os outros. Nós cristãos temos dissenso. Eu vou insistir nisso, para que isso fique mesmo no coração de cada um de nós. Dissenso vai existir, nós não teremos consenso em tudo, mas não pode existir entre nós a discórdia, porque Cristo veio para todos. Cristo veio para salvar a todos. E nós temos, como cristãos, a obrigação de viver a partir do ensinamento de Cristo, não é a partir das ideologias. Depois nós vamos fazer as nossas escolhas, tudo isso à luz dos nossos valores. Depois nós vamos tomar as nossas decisões, mas sem alimentar a discórdia. Tome muito cuidado, porque como cristão, cada um de nós precisa ser essa estrela de Belém, que vai conduzir as pessoas para Jesus. Jesus. O cristão não promove a discórdia. O cristão não coloca as pessoas umas contra as outras. O cristão não fomenta o ódio, o desejo de vingança e destruição. O cristão se posiciona com serenidade a partir do Evangelho. Aliás, o maior mandamento é o mandamento do amor. Amar a Deus. E o amor a Deus se concretiza no amor ao próximo, mesmo quando o próximo pensa diferente de mim. Eu sou obrigado a concordar com ele, mas eu não tenho o direito, como cristão, de ofender o outro, de ridicularizar o outro, de fomentar contra o outro o ódio, de promover a discórdia. Vamos usar os meios que nós temos para ser como a estrela de Belém, que vai conduzir as pessoas à verdade que é Cristo, sem fomentar a discórdia, sem fomentar as ideologias, mas vivendo o Evangelho, segundo os valores do Evangelho de Cristo. Mais uma vez eu insisto, cuidado com as redes sociais, cuidado, porque nós como cristãos precisamos pacificar os ânimos, levar a paz de Cristo. Não é um pacifismo de alguém que não se posiciona, de alguém que fica em cima do muro, mas o cristão é alguém que se posiciona com serenidade, com sabedoria, com equilíbrio, sem ofender as pessoas. É alguém que tem posicionamento claro, que se posiciona a partir das verdades da sua fé, segundo a moral cristã, mas sem ofender ninguém, sem promover discórdia. O cristão é alguém que busca ser essa estrela de Belém, sobretudo com o seu testemunho de vida. Fale menos, faça mais, diga menos, passe a agir mais. Como cristão, você verá, a sua vida, o seu testemunho vai ser a estrela de Belém que vai conduzindo as pessoas à verdade que é Cristo Jesus.